Eu sou o Nico e você está ouvindo Fobia Geek. Foi-se Pardal, vulgo o último mais esperado sequência / finalização da série Morrendo de Amor, que, assim, eu já tava esperando que fosse foda. Mas, puta que pariu! Foi absurdamente muito mais foda do que eu tava esperando em níveis inimagináveis de fodice que eu jamais vi antes. Eu fiquei só aquele meme da senhorinha dando uma entrevista dizendo: eu tô chocada, passada. Juro, foi sensacionalmente, absurdamente sensacional. Mas, antes, vamos para a sinopse. Abre aspas. Último volume da trilogia Morrendo de Amor, Foice Pardal é a história de uma amizade colorida que vira uma paixão desenfreada com muitos assassinatos e perseguições no caminho. Depois de uma desilusão amorosa, o Dr. Fionn Kane se refugia numa cidadezinha no interior de Nebraska para curar o coração partido. Ele quer se afastar da ex-quase noiva e superar a crise em sua carreira como cirurgião. Agora só vai se concentrar no trabalho e não pensar mais em romance. O problema é que, não importa o quanto ele fuja, o caos sempre arruma um jeito de encontrá-lo. Estrela principal do Globo da Morte e do Tarô, Rosie Evans já está há uma década com o Circo Silvéria. E não tem do que reclamar. Indo de cidade em cidade, ela tem um disfarce perfeito para se livrar dos abusadores de mulheres e seguir em frente sem olhar para trás. Mas, quando um de seus assassinatos dá errado e ela acaba com um ferimento feio na perna, Rosa se vê presa em Nebraska, na casa do médico da cidade, um cara gatíssimo com pinta de intelectual. A atração entre os dois é explosiva, só que há mais coisas em jogo do que eles imaginam. Nessa trama de sangue e desejo, nem toda dor de amor tem remédio, e quanto mais tempo Rose ficar no mesmo lugar, maiores as chances de ter que encarar o passado que está voltando para assombrá-la. Tá, pra começar aqui, essa história deles em específico, ela começa um pouco antes de Cutelo e Corvo começar. Na verdade, eu acho que começa mais ou menos ao mesmo tempo. Tipo assim, lá no primeiro livro, quando o Rowan e a Sloane vão pra casa do Fionn, eles conhecem a Rose, que tá lá na casa dele e tudo mais, mas agora nós conhecemos a Rose antes de conhecer o Fionn. E tudo que acontece com ela que leva eles a se conhecerem. E, nossa, são muitas emoções, assim, logo de início. E eu amo que nesse livro em específico, a sensação que eu tive foi de que a nossa mãe, Bribri, a prefeita, ela, ela não se segurou muito em relação aos gores e as cenas de mais violência explícita, porém nem sempre gratuita, que ela sabe muito bem como conduzir a história de forma que não fique parecendo que todas as cenas violentas não têm um propósito. Não sei se até que ponto isso é 100% real ou se é só minha percepção sobre a história, mas eu achei uma observação pertinente a se comentar, mesmo que possa ser só coisa da minha cabeça mesmo. Mas eu sinto que ela sabe conduzir muito bem as causas e as consequências da violência. Tipo, não sei como explicar bem, mas ao mesmo tempo é meio que muito explícito, mas ainda consegue colocar uma certa dose de, tipo, sutileza. Não sei se sutileza é bem a palavra pra descrever, mas é o que eu consegui pensar por agora, que mais se encaixa no contexto assim. Bom, enfim, a nossa história começa com a Rose no circo. E, assim como os outros dois livros, você não precisa necessariamente ter lido os anteriores para entender a história. Mas alguns acontecimentos anteriores são mencionados, porque, como eu disse no episódio anterior, o núcleo de personagens ele é muito próximo. Então, algumas coisas são referenciadas. Então, caso você não saiba ou não tenha percebido pelos outros dois livros anteriores, a Rose é circense. Ela mora no circo desde os 15 anos de idade. E aí, no circo, ela lê tarô e também se apresenta no Globo da Morte, pilotando uma moto muito foda. Sim, ela é muito pica. Ou, como diria a minha querida Taigão, ela é muito chota. E aí, beleza, ela tá lá lendo tarô pra uma mulher e ela acaba percebendo que essa mulher tinha uns hematomas, tipo assim, um olho meio roxo. E ela foi fazer um teste.
E o que que era o teste dela? Ela bateu o baralho de tarô na mesa um pouquinho mais forte, tipo, fingindo que foi sem querer. Tipo, ah, nossa, escorregou da minha mão, bateu na mesa. E aí, quando ela fez isso, a mulher se assustou muito, mas muito desproporcionalmente ao barulho que ela tinha feito. E também, tipo assim, pela forma como a mulher ficava olhando pro marido dela, esperando lá do lado de fora da tenda, a Rose teve certeza de que essa mulher tinha procurado ela por um motivo muito específico, que muitas outras mulheres sempre procuravam ela, e curiosamente, esse era o mesmo motivo dela ser conhecida por todas essas mulheres como o Pardal. Além de, é claro, ela ter vários pardaizinhos pintados no trailer barra motorhome que ela mora. Então, basicamente, tipo assim, a Rose, ela lia tarô para as mulheres. Só que, com o passar do tempo, ela passou a perceber que a maior parte das mulheres que procuravam ela para ler tarô eram mulheres que estavam sofrendo algum tipo de violência em casa. E aí ela passou a querer ajudar essas mulheres. Só que, né, nem sempre ela tinha os métodos necessários pra, tipo, nossa, vou tirar você dessa casa, dessa situação e na verdade, no início ela nem era assim, tá ligado? Ela não fazia nada ativamente para as mulheres. Ela só, como ela mesma disse, ela só plantava a ideia, ela só assoviava como o Pardal faria. Então, isso fez ela ficar sendo conhecida por essas mulheres como o Pardal. Então, por todo lugar que o Circo Silvéria passava, sempre tinha alguma mulher que ia procurar especificamente pelo Pardal, que era a Rose. E elas sempre, tipo, perguntavam coisas na tiragem de tarô e tal. E a Rose meio que ia pegando, assim, sabe, as nuances e o que elas queriam insinuar com aquele tipo de pergunta e tal. E ela fazia o mínimo possível, porque ela sabia como era, né? Porque, tipo, a Rose tem uma relação pessoal com esse tema. E que eu não vou dizer, porque senão vai ser spoiler, mas logo no comecinho do livro ela já cita isso. E a gente percebe que ela tem, tipo, uma conexão, uma relação pessoal com esse tema, né, de agressão e violência doméstica e tal. Então ela passou a, tipo, não ajudar ativamente, mas ela dava uma luz de esperança para essas mulheres que procuravam ela por causa desse motivo. Lógico que não era todo mundo 100% que procurava ela só por causa disso. Mas era sim, tipo, a maior parte do público dela era mulheres nessa situação que iam, né, procurar pelo Pardal pra ter, tipo, algum tipo de esperança, alguma coisa assim. E aí, nessa em específico, né, dessa que ela bateu o baralho na mesa sem querer, né, fingindo que foi sem querer e tal, ela pediu desculpa pra mulher por isso e tal. E ela continuou a tiragem de tarô normalmente, como se nada tivesse acontecido. Só que ela passou a reparar muito mais na mulher, nas crianças que estavam com ela e na postura do marido dela que estava lá do lado de fora da barraca. E aí, tipo, beleza. Só que aí, depois que a mulher foi embora, ela cobrou só US$ 20 pela leitura. E aí tá. A mulher, ela fez a leitura pra mulher, falou e tal. Só que depois que a mulher foi embora, as crianças estavam querendo, sei lá, comer alguma coisa no circo, eu não lembro direito exatamente o que que era. E aí ela foi e o marido dela entrou na tenda, muito sem educação, com uma postura muito, tipo assim, pronto pra briga e tal, sendo que não havia, tipo assim. Aí ele chegou perguntando assim: ai, que tipo de merda que você falou pra minha mulher, que não sei o que, não sei o que lá, é o cara de asa. Tipo assim, cara, completamente absurda a ideia dele, sabe? Tipo, a abordagem dele, completamente absurda e desnecessariamente agressiva e muito desproporcional também. E a Rosie ficou tipo assim: putz, que cara babaca. E ela ficou plena, como se não tivesse entendido o que ele tava falando. Ela falou: olha, ela fingiu até, ela mentiu uma resposta pra ele. Ela falou: ela falou tipo: eu falei a mesma merda que eu falo pra todo mundo, que vai ter coisas boas na sua vida, que não sei o que, caralho, jazz e tal. Aí ele ficou e falou assim: que bom que você sabe que isso é uma mentira mesmo. Porque, tipo assim, dando a entender de que
ele não ia deixar a vida da mulher dele ser boa, sabe? E aí os $20 que a mulher dele tinha colocado na mesa pra pagar a Rose nem tinha tido tempo, né, de pegar o dinheiro antes do cara invadir a tenda dela. Ele pegou de volta e guardou dentro da carteira, tipo assim, eu tô pegando seu dinheiro, nanana. Tipo assim, não vou pagar por essa besteira, lá, lá. Tipo assim, um cara extremamente babaca, muito, muito, muito babaca. E aí ela fica, tá, ok. Aí ela vai e chama um pirralho que trabalhava lá no circo, depois que o cara vai embora, né? Ele meio que ameaça ela implicitamente, assim, tipo, ai, porque o que você faz é uma merda e tal. Aí ele sai, e aí um moleque, a Rose chama esse moleque que trabalha no circo, eu esqueci o nome dele, acho que é Baz. O nome dele é Baz. Ela chama o Baz e fala, ó, tá vendo aquele cara que acabou de sair daqui, não sei o que, não sei o que lá? Pega a carteira dele pra mim, só pra mim testar o negócio. Só que assim, não deixa te verem, tá ligado? Tipo, não deixa ele saber que você pegou a carteira dele. Mas pega lá pra mim só pra me testar um negócio, que hoje eu tô pro crime. Brincadeira, ela não falou assim, mas ela pediu pro Baz ir atrás do cara e pegar a carteira dele. E aí, ele foi. Ele foi lá, pegou a carteira dele, devolveu pra ela. E ela, antes disso, ela avisou: olha, você toma cuidado, porque esse cara não é fluxicheire, ele não é do tipo de pessoa que você vai querer problema e tal. Porque ela já tinha percebido como que aquele cara é, ela só, tipo, né? Pela forma como a esposa dele tava dentro da tenda e etc, enfim. Ela já tinha sacado tudo que tava acontecendo. E aí, eu fiquei muito chocado que, tipo assim, isso é logo, tipo, o primeiro capítulo que você tá lendo. Pô, toma isso aí, só pra você ficar esperto. Aí, beleza. Aí, vai indo. E isso tudo é a Rose antes de conhecer o Fion, tá? E aí, ela foi. Aí, ela foi com a carteira dele em mãos, ela viu o nome dele. A carteira de motorista, né? Ela viu o nome dele e tal, viu o que ele era, blá, blá, blá. E ela ficou com a carteira dele. Aí, ela achou o endereço de onde eles moravam. Aí, tipo assim, ela meio que guardou aquilo, esqueceu, fez a apresentação, show, etc e tal. Aí, no dia que ela tava lá de folga, no dia seguinte, ela saiu pra dar uma volta. E o pessoal, a Rose é uma das poucas pessoas do circo que tem uma moto, além do motorhome. Então, ela meio que era uma das poucas pessoas do circo que poderiam, tipo, sair pela cidade, dar uma volta, sem precisar, tipo, desmontar a casa inteira. Ela diz isso nessas palavras. Então, tipo, as pessoas costumavam pedir pra ela comprar muitas coisas na cidade. Aí, nesse dia, o Bas pediu pra ela comprar uns abacaxi, sei lá, uns trecos assim, porque ele queria fazer uns drinks pra mãe dele, que ele reclamava que a mãe dele não tirava férias, ele queria trazer as férias pra mãe dele. Sei lá, um bagulho que a mãe dele tinha prometido alguma coisa pra ele dar nas férias e ela foi nessa. Aí, e um monte de gente pediu pra Rose comprar coisa e tal, e ela foi. Só que nisso que ela foi comprar as coisas, ela resolveu passar lá da casa, né, do cara. E aí ela foi, de início, ela só ia ver. Só que aí na hora que ela estacionou do outro lado da rua, só que aí na hora que ela foi ver, ela foi chegando perto, e ouviu uma gritaria, bagulho de coisa quebrando dentro da casa, e os carai de asa, e criança chorando, mulher gritando, homem berrando, e pô, e pá, e vidro quebra, e os carai. Ela falou, puta que pariu, o que eu vou fazer? Ela não podia entrar dentro da casa, porque senão ela, né, se desse alguma merda, ela não sabia o que estava acontecendo lá dentro. E ela esperou um pouco. Aí ela pensou, vou embora. Só que na hora que ela tava indo embora, o cara saiu putaço pela porta da frente. Nisso, ela viu um taco de beisebol, pegou o taco de beisebol e tava esperando. Aí nisso, o cara saiu putaço pela porta da frente, que não sei o que, nanana, e tava indo. Aí ela pensou, é a minha hora. Ela foi pé por pé atrás do maluco pra nocautear ele. Só que ele escutou o passo dela no cascalho, se virou antes dela conseguir, tipo, bater nele. E aí ele tomou o taco dela e, tipo, meio que ele bateu na perna dela e quebrou o osso, saiu pra fora.
E isso é, tipo, tudo isso logo no primeiro capítulo eu fiquei muito chocado. Falei, caramba, ela não poupou, a mãe Bribri não nos poupou de nada dessa vez. E eu adorei. E aí ela começa a brigar com o cara. Tipo assim, é uma briga muito esquisita, porque ele tá de pé e ela tá caída no chão. Ela tá de capacete, tá? E por isso ele não vê o rosto dela em nenhum momento, porque ela tá de capacete. É aquele bagulho que não deixa você ver o rosto do motoqueiro. E aí a mochila dela espatifa no chão e tal. Ela tá de mochilinha nas costas, com as coisas que ela tinha comprado. E isso é muito importante, porque dentro da mochila dela tem abacaxis, tem coisas de coquetéis, tem palitinhos, tem aquelas sombrinhazinhas assim de colocar em coquetel e tal. E as coisas que ela tinha comprado pro pessoal lá, né, e tal. E ela cai no chão com a mochila, né? E nisso que ela cai no chão, o cara bate na perna dela com o taco de beisebol. E aí, né, quebra, sai osso pra fora, etc. Só que o cara ia continuar batendo nela. Ele ia dar outro. Só que aí ela conseguiu chutar ele com a outra perna, não sei como. Ela conseguiu chutar ele caiu no chão também. E ela foi se afastando, tipo assim, ela tava full adrenalina, né? Tipo, ela viu que tinha dado merda, mas ela tava full adrenalina. Então, aí ela continuou. Só que nisso que ela continuou, o que aconteceu? Ele continuou indo pra cima dela. Aí ela foi jogando cascalho, poeira na cara dele pra retardar ele. Só que ele continuava avançando em direção a ela, meio caído no chão, rastejando assim, sei lá. Até que ela teve a brilhante ideia de pegar os palitinhos que ela achou que tinham caído da bolsa dela e enfiar bem no olho dele. E aí ela juntou, tipo, um punhado de palito de coquetel que tinha caído no chão, enfiou no olho dele assim, ó. Enfiou, sem dó nem piedade, enfiou mesmo, tipo, muito fundo. E aí ele não... Aí ele parou, né, pra, tipo... Né, porque aí não deu pra ele enxergar nada, e, né... Um olho é muito mais sensível do que uma perna. E como ele tava se sentindo vitorioso, ele achou que ele ia se safar dessa. Isso pra ele foi um golpe tanto. Então aí ele foi, tipo, parou. Não parou, né? Mas ele ficou se retorcendo demais pra poder continuar. Aí ela conseguiu, tipo, fugir, pulando, mancando. Ela conseguiu subir na moto dela e foi pra cidade mais próxima. E nisso que ela foi pra cidade mais próxima, ela foi pilotando até encontrar uma clínica. Nisso que ela encontrou uma clínica, ela, com as incríveis habilidades circenses dela, ela estacionou a motinha dela, ela usou, tipo, palito... Eu não lembro se ela usou palitinho, se ela usou grampo, não lembro o que ela usou, mas ela usou isso pra abrir a fechadura da porta da clínica e entrar pra dentro. Só que a clínica era de quem? Isso mesmo, Theon Kane, o irmão mais novo dos Kane. Ele é... Se você não leu os outros livros, uma breve introdução de Theon Kane. Ele é o irmão mais novo, né? O Rowan, do primeiro livro, é o irmão do meio. O Lancelot, do livro segundo, é o irmão mais velho. E o Theon é o irmão mais novo. Ele é o mais novinho dos 3 irmãos. E ele é médico. Ele se formou em medicina. Ele é o único dos 3 irmãos que, até então, não faz nada relacionado a trabalho sujo. Embora ele não tenha nada contra, né? Inclusive, ele, tipo, é super ok isso com os irmãos dele. Tanto que ele ajuda os irmãos dele, né? Ele ajudou lá o Rowan quando ele precisou, acolheu na casa dele, botou o braço da Sloane de volta no lugar, etc. Enfim, a única coisa dele é que ele fez medicina, então pra ele é médico. Ele não precisa, tipo assim, ele não sente necessidade de ter contato. Aí, de início, eu achava que ele mataria paciente, etc e tal. Só que eu descobri que não, gente. Não. Ele é um médico bom. Ele é realmente um médico bom. Tipo, ele é foda. E aí,
o que acontece? O Ron tava... Ron não, tô maluco. O Fion tava lá, fazendo sua corridinha da manhã, voltando da academia. Sim, porque ele é um médico e ele é saudável. Tá vendo? Sabe? Ele é um menino de ouro. Ele é uma gracinha. Enfim. E aí ele tá lá, fazendo esse corridinha dele. E o celular dele começa a apitar alucinadamente. Aí ele vai ver, é da câmera de segurança. Aí ele fala uma coisa, assim que ele pega o telefone, vê o que é, e ele fala: Porra, Bárbara, de novo. Aí eu pensei: Putz, Bárbara deve ser uma ex-namorada maluca, né? Só que até então a gente não tinha o ponto de vista da Rose entrando na clínica. A gente não sabia que a Rose tinha feito isso. A gente só sabia que a Rose tinha subido na moto e saído. Essa parte de que ela saiu até achar uma clínica, eu tô contando pra você porque eu já sei. Mas no livro, isso fica implícito. E aí, o Ron tá lá. Ron não, caramba, eu tô muito com o Ron na cabeça. O Fion tá lá, né? Aí ele pega o telefone e ele percebe que era uma da câmera de segurança da clínica dele, apitando. Aí ele pensou: Porra, Bárbara, de novo, que não sei o que, não sei o que lá. Aí na hora que ele vai olhar pra câmera pra ver, achando que era a Bárbara, não era a Bárbara. Era alguém invadindo a clínica dele. Aí eu pensei: Putz, esse maluco tem uma ex-doida chamada Bárbara. Gente, vocês nunca vão adivinhar quem é Bárbara, gente. Vocês nunca vão adivinhar quem é Bárbara. Enfim, não era a Bárbara. Era uma pessoa com a perna com o osso pra fora, invadindo a clínica dele pela porta da frente. Falou: que porra, vou ter que ir lá uma hora dessa? E ele foi, né? Fazer o quê? Era a clínica dele. Ele foi. E aí, quando ele chega lá, na clínica, ele tá com um pouco de medo, né? Porque ele não entendeu muito bem, tipo, mano, por que uma pessoa machucada tá invadindo minha clínica, né, e tal. Mas aí, tudo bem. Ele vai, ele é médico, afinal de contas. Aí ele vai. E tá meio de noite, tá tipo meio escuro assim, é porque as luzes estão todas apagadas. Aí ele vai entrando na clínica, seguindo, ele ilumina com o telefone e vai seguindo o rastro de sangue. Nessa hora eu comecei a gelar, eu falei: carai, mano, bizarro. Pra mim, tipo, se eu não tivesse contexto nenhum, se eu tivesse chegado só nessa cena direto, cena de filme de terror, fácil, fácil. Porque pensa, né, já é uma clínica, já é terror o suficiente. Tudo escuro, luz apagada. Só com a lanterna do telefone, seguindo um rastro de sangue pelo chão. Porra, é de foder, né? E aí, ele vai seguindo até chegar numa sala que a Rose tinha se escondido. E aí lá quando ele abre a porta, ele vê que ela tá tipo semi-consciente. Ela não tá desmaiada, inconsciente ainda. Mas ele vê que ela tá tentando consertar, entre muitas aspas, o machucado dela. Que ela claramente não ia conseguir porque era uma fratura exposta. E aí ele vê, tipo, aquilo tudo e ele fica horrorizado. E aí ela sussurra pra ele assim: me ajuda. Gente, nessa hora eu gelei. Nossa, nessa hora eu gelei até minha 8ª geração. Tipo assim, mesmo eu sabendo que ela não ia morrer, que ela ia ficar bem, né? Afinal de contas, já vi ela em 2 livros anteriores, né? Muito depois disso, né? Muito depois desse acontecimento, já passou 2 livros com ela. Muito depois desse acontecimento, eu pensei: porra, não é agora que ela vai morrer, né? Talvez, provavelmente, numa cena posterior, talvez, mas não agora, né? E não, ela não morreu. Mesmo eu sabendo que ela não ia morrer, eu gelei horrores. Enfim, ela sussurrou esse me ajuda pra ela de um jeito que pegou ele ali, ó. Amarrou, arriou os 4 pneus e tudo. E aí ele, tipo, ele foi socorrer ela, ele chamou a ambulância e tal. E aí, ele meio que tem uma regra de não se aproximar de nenhum paciente. Afinal de contas, ele é médico. Então, se ele tá tratando um paciente, ele fica muito próximo. Se o paciente vier a morrer, vier a óbito, isso vai causar um impacto muito negativo nele, né, e tal. Então, ele não cria nenhum vínculo afetivo com nenhum tipo de paciente. Só que
a Rose precisou fazer uma cirurgia muito delicada, né? Afinal de contas, ela tava com a perna, né, fratura exposta, etc e tal. E ele fez questão de participar da cirurgia dela, porque ela pediu, ela sussurrou que ele me ajuda pra ele, e ele se sentiu na obrigação de ficar do lado dela. Não sei porquê também, ele também não sabe porquê, mas ele viu que ela pediu um pedido de ajuda que fosse muito mais além do que só aquela perna machucada. E que isso é muito lindo e poético, enfim. E aí ela foi, ele fez questão de participar da cirurgia dela e tal, e todas as vezes que ele tava de folga do plantão e tal, ele ia lá visitar ela no quarto e tal, até o dia que ela ia receber alta. Aí, numa dessas vezes, ele tá lá. E ele pensou, eu não sei nada sobre ela, não sei o nome, mal sei o nome dela, né? Por que não futricar as coisas dela, né? Ótima ideia de desconhecer alguém. Aí ele vai e pega a jaqueta jeans que tava lá no quartinho dela, assim. No quartinho não, né? Lá no quarto do hospital. Aí ele vai lá, ele futrica os bolsos, ele percebe um cheiro de abacaxi, pinha colada, sei lá, um cheiro muito característico de coquetéis, né? De frutas. E aí ele vai futricando os bolsos dela. Aí ele pega os bolsos lá da carteira dela, aí descobre o nome dela e tal. Só que na hora que ele tá devolvendo a carteira dela pro bolso, o dedo dele esbarra num outro plástico lá. Na hora que ele puxa, é uma carteira de motorista. Mas, nossa, que estranho, você deve estar se perguntando. Você, meu querido ouvinte, leitor, você já sabe de quem que é essa carteira de motorista, né? Do maluco que bateu nela, que ela foi lá, aquele mesmo. Lá da tenda lá e tal. E aí, o Fion fica tipo, eita porra, é o meu paciente, que eu tô tratando do olho dele. Gente, eu juro, na hora que ele juntou 1 mais 1 e deu 2, eu falei, não é possível. Não, sim, o Fion era o médico do cara que a Rose bateu e enfiou palito no olho dele. Porque esse cara, o dano que ela fez no olho dele foi tão grande que tiveram que remover o olho dele. Então agora ele estava cego sem um olho. Ele estava apenas com um olho. E o Fion estava sendo um médico desse cara. Porque ele era o médico melhor que tinha na região. E onde esse cara morava, uma cidadezinha próxima e tal, tipo, poucos quilômetros de distância. E aí o Fion falou assim, puta merda, ela que arrancou o olho dele. Tipo assim, na hora o Fion já sacou o que aconteceu, né? Porque, afinal de contas, ele tem 2 irmãos no mundo do crime. Então, ele não é burro. Afinal de contas, ele é um médico. E ele é o Fion, né? E ele é um Kenny, né? Vamos combinar. E aí, ele sacou o que aconteceu. E aí, ele ficou com medo. Porque o cara não era, tipo, um filho da puta qualquer. O cara era simplesmente um ex-xerife aposentado. Não é necessariamente aposentado, mas também não é exonerado. Mas ele era, tipo, ex-xerife de uma cidadezinha do tamanho de um ovo lá na puta que pariu. E ele tinha muita influência sobre a região e tal, porque ele era, né, um ex-xerife. E conhecido por não ser muito gente boa mesmo. Tipo, todo mundo sabia que ele era um babaca, que ele era conhecido por ser um babaca. E um xerife babaca, quando ele era xerife. Xerife é o chefe de delegacia? Sei lá, não lembro. Vou chamar de xerife. E ele era meio babaca. E conhecido por todo mundo por ser um grande babaca. E aí o Ron falou, puta que pariu. Não vai dar, porque o hospital era nessa cidade, ao lado da cidade que o Fion morava, né? Que é tipo assim, é como se fosse assim, imagina o ponto A, o ponto B e o ponto C.
O ponto A é, tipo assim, né? Depois o outro, depois o outro, numa linha reta. Um ponto A, ponto B, ponto C. O ponto A, que é o início, seria a cidade onde a Rose atacou aquele cara, que é a cidade que ele morava. O ponto B é o hospital, a cidade onde fica o hospital, que eles estão. E o ponto C, que é o hospital onde o Fionn trabalha às vezes, e que... Enfim, né? E tem o ponto C, que é a cidade onde o Fionn mora. Entendeu? É tudo perto. É tipo, são pequenas cidadezinhas próximas umas das outras. Sabe? Não é tipo... Nossa, essa moto lá na puta que pariu de fazer um barulho de caralho. Enfim, são pequenas cidadezinhas próximas umas das outras. Não são tipo uma cidade enorme e a quilômetros e quilômetros de distância. Não, é tipo assim, coisa de 40 minutos de estrada, no máximo 50 se você for bem devagar, entendeu? São tipo cidades muito próximas mesmo uma das outras. Mas enfim. E aí o Fionn pensou, nossa, eu tô realmente com o Rowan na cabeça, né? Enfim, e aí o Fionn pensou, putz, vai dar não. A gente ficar aqui, deixar ela aqui, vai dar bosta. Não vai ser bacana. E aí, quando ela recebe alta, o Fionn não tá lá no hospital com ela. Ele até tava pensando em ir, ele até ia visitar ela nesse dia, só que ela recebeu alta de manhã e ele só ia poder visitar ela à tarde. E quando ela recebeu alta, ela pensou, ela saiu do hospital, chamou um táxi pra ir onde ela tinha estacionado o motorhome dela. Só que aí, assim que ela chegou lá, ela percebeu que ela ia ter um problema muito grande, que seria como que ela ia entrar no motorhome com a perna inteira engessada, de muleta. E ela percebeu, assim, enquanto ela tava tentando fazer essa manobra aí de, né, como que eu vou subir nessa caralho dessa escadinha do motorhome, o Fionn chegou, né? Ele chegou pra ela e falou assim, seguinte, quer morar lá em casa enquanto você tá com a perna assim? Porque não vai ser legal você ficar aqui, você não conhece ninguém aqui, então você pode morar lá em casa. Eu tenho quartos separados, minha casa é só eu sou bem, tipo, aciado, eu trabalho muito, quase não fico em casa. Então, assim, você vai ter a casa inteira pra você fazer o que você quiser e tranquilo, tem um quarto que não precisa subir escada, você pode ficar lá nele, sabe? E é um quarto com banheiro dentro, então você não precisa se preocupar da gente se esbarrar pela casa, etc e tal. Enfim, essas coisas. Aí ele convidou ela pra morar lá com ele e ela pensou, já tô na merda mesmo, bora. E aí, beleza. Eles, tipo, pegaram algumas roupas e tal, algumas coisas assim, e foram lá morar, né? Foi pra casa dele. E ela ficou tipo assim, mano, a casa dele é bonitinha, ele é bonitinho. E a Rosa, né, afinal de contas, ela está apenas machucada, não cega, igual o inimigo dela. Nossa, que horrível essa piada, Nico, pelo amor de Deus. Enfim. E aí ela ficou lá, aceitou, né, morar com ele. E aí, nesse tempo que ela ficou lá, passou, tipo, algumas semanas, acho que foram 2 ou 3 semanas, se não me engano. Quem aparece lá? Rowan e Sloane. E essa é muito engraçado, porque a gente teve esse encontro do ponto de vista do Rowan e da Sloane, né? Mas esse encontro deles, do ponto de vista da Rose, é muito mais simbólico e significativo, pelo menos pra mim, porque do ponto de vista do Rowan e da Sloane, eles estavam, tipo assim, saindo de... Eles tinham acabado de, tipo, acabar com um serial killer lá no Texas. Estavam viajando há horas. A Sloane tava com o braço deslocado, tipo, ela tava com o ombro fora do lugar e tal. Eles estavam, tipo assim, precisando de banho, comida e tal.
e botar o braço dela no lugar. Então ele, tipo, foi direto pra casa do Fionn. Então eles estavam na estrada há muito tempo, eles estavam sujos, a Sloane tava com a marca de uma bota na cara dela gigantesca. Tipo assim, ela tava visivelmente maltratada. Ela tava visivelmente, tipo assim, agredida. Você olhava pra ela e pensava, você tomou uma surra. O que, né, foi verdade de certa forma. O Rowan, ele também tava um pouco maltrapilho, mas ele tava um pouco menos, porque eles pararam num posto de gasolina, ele conseguiu tomar um banho mais ou menos e continuar dirigindo. Então, até então, ok. E aí, beleza. Só que aí, quando eles tocam lá na porta, quem atende é a Rose, né? Como vocês já sabem, quem atende é a Rose. E quando a Rose vê a Sloane toda machucada, o primeiro pensamento dela que ela teve foi que o Rowan bateu nela. E ela já ameaça o Rowan de tudo quanto é forma. Ela, tipo assim, porque isso é um assunto extremamente pessoal e íntimo pra ela. Ela é, né, como a gente já sabe, ela é o pardal. E aí ela fica putaça, ameaça o Rowan de tudo quanto é forma, bater nele. Ela ameaça ele com as muletas, né, e tal. E aí demora um tempo pra Sloane acalmar a Rose e dizer que não foi o Rowan que bateu nela, que na verdade o Rowan salvou a vida dela. E que demora mais um tempo ainda pro Rowan convencer ela de que ele é irmão do Fionn. E aí ela resolve ligar pra ele. E que isso gera uma das cenas mais engraçadas, que pra mim é uma das mais engraçadas de todas as três, de todos os três livros até o, tipo, ever, que é a Rose dizendo pro Rowan, ele tá perguntando qual era o seu apelido de infância. E aí o Rowan fala, não, eu me recuso a dizer que não sei o que, não sei o que lá. E aí ela fala, tipo, se você não disser, eu não vou te passar, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o Rowan respira fundo e diz, comedor de meleca. E aí é tão engraçado que meio que dá pra quase escutar o Fionn rindo pelo telefone. E aí ele fala que, tipo, não, podem ficar tranquilos que daqui a 15 minutos eu tô chegando e tal. E é nesse contexto que a Sloane e a Rose se conhecem. E a Sloane gostou da Rose logo de cara, porque ela achou muito bonitinho, né? A atitude dela de proteger uma mulher que ela nem conhece de um suposto agressor, que na verdade não era bem o caso, mas eu achei bonitinho e ela também achou bonitinho a Rose ter feito isso. Enfim, e aí ela faz tipo umas panquecas lá pra ele, não lembro se ela faz comida pra eles, enfim. Aí, nisso, eles trocam algumas palavras com o Fionn, que ela deu a entender que a Rose, como ela é muito esperta, ela captou que eles eram envolvidos com algum tipo de coisa ilegal, né, obviamente. E que o Fionn tava totalmente indiferente a isso. Então, tipo assim, eles... Nossa, tô me distraindo muito. Eles, tipo assim, eles trocam poucas palavras, tipo, o que aconteceu e tal, essas coisas assim. Eles não dão muitos detalhes, mas eles também não escondem o que aconteceu do Fionn. E aí ele fala, o braço dela tá fora do lugar e tal, vou ter que... Só lá na clínica que eu vou poder conseguir colocar de volta e tal. E aí a gente tem, tipo, a visão do... É a Rose que tá observando, mas ainda assim a gente vê como que é um atendimento do Fionn. Porque a forma como ele trata a Sloane é extremamente atenciosa. E eu fico pensando, cara, se eu fosse a Rose eu também teria me apaixonado. Quer dizer, eu me apaixonei pelo Fionn, óbvio, né? Mas assim, vendo isso do ponto de vista da Rose, eu entendo ela. Seria muito difícil eu não me apaixonar pelo Fionn também. Tanto que pra mim foi muito difícil não me apaixonar pelo Fionn. Cara, ele é um anjo na terra. Enfim. E aí eles entram nos carros e vão até a clínica, né? E lá ele bota o braço dela no lugar de novo e tal. Aí eles voltam conversando, eles passam a noite lá na casa dele. Inclusive, essa noite que eles passam na casa do Fionn
Foi a primeira noite do Ron e da Sloane juntos como casal. Tipo, foi a primeira vez deles. Foi lá e, tipo assim, eles fizeram a noite inteira, gritaria e bateção e cama batendo na parede, os carai de asa e não sei o quê. E o Fion assim, puta que pariu, eu só queria dormir, eu não aguento mais, eu odeio meu irmão, porque que eu... Nossa! E, tipo assim, o Fion querendo matar o Ron por causa do barulho e tal. Mas assim, foi incrível, né? E aí depois eles vão embora e tal. Aí a Rose chega a comentar, tipo, nossa, seu irmão, ele tá com problema e tal, ele... Aí ele fica meio assim, aí ele, tipo, foda-se, conta tudo pra ela, tipo... Não conta tudo pra ela, mas ele conta, não, eles só fizeram tal coisa e tal, em tal lugar. Nada demais e tudo mais. Enfim, aí depois que eles vão embora, pouco tempo depois que eles vão embora, tipo, algumas horas depois que eles vão embora, a Rose tá lá coçando o gesso da perna dela e tá muito bom. E ela fica tipo, nossa, que incrível e tal, que delícia. E aí, o Fion fica um pouco incomodado pela forma como ela tava reagindo ao alívio dela, né? Como ela tava reagindo verbalmente ao alívio dela coçando o gesso na perna. E ele vai lá, ele se ajoelha na frente dela e fala, Rose, você não pode coçar seu gesso, porque se machucar sua pele vai dar uma infecção e vai piorar. Você tem que fazer assim. E ele foi e simplesmente soprou dentro do gesso dela. E isso foi o estopim pra ela ficar, tipo, morrendo de tesão e querer fazer coisas com ele bem ali naquele momento no sofá da sala. O que, né, não preciso nem esconder que eles realmente fizeram. E a partir daí que começa a história deles como romance. Porque até então, eles eram apenas amigos. Na verdade, mentira. Não é aí que começa a história deles como um romance, não. Porque eles acordaram de que eles não iriam se apaixonar um pelo outro, eles não iriam, tipo, namorar, eles não iriam fazer essas coisas. Mas eles iriam ser esses amigos com benefícios de vez em quando. E por eles, tudo bem. Eles ditaram, tipo, eles fizeram regras. E ambos de acordo com as regras. E aí eles começaram pra valer. Nossa, eles realmente começaram pra valer. E aí, história que segue. Só que, enquanto tudo isso acontece, não tem, tipo assim, um grande vilão atrás deles. Não tem, tipo, algo grandioso atrás deles até então. Quer dizer, tipo assim, não explicitamente, por exemplo, no igual com a Lark e o Lancelot, tem ativamente um cara querendo, né, destruir a vida deles e tal, e etc e tudo mais. Só que nesse, na maior parte do tempo, a gente meio que acompanha as tramas anteriores do ponto de vista da Rose e do Fion até o final de Cour Roxinol, que é onde a Rose é ferida. E nessa hora eu achei, mano, ficou sério o bagulho, né? Lembra que teve cachorro ferido, teve a icônica cena do salva esse cachorro, e ele, mas eu não sou veterinário, ele, não me interessa, salva a porra desse cachorro agora. Eu achei icônico, e teve flashback não, né? Teve essa cena de novo, e eu achei incrível, de novo, porque o Lancelot tá tipo, mano, pegaram a minha mulher, tipo, salva esse cachorro. E ele, mas eu não sou veterinário. Ele falou, não me interessa, salva essa porra desse cachorro. Tipo assim, amigo, você fez medicina pra quê, irmão? Salva o caralho do cachorro. Enfim, o cachorro é salvo sim, tá, galera? O Bentley fica bem. E a partir daí, aí a gente já tá mais ou menos na metade da história de Foice Pardal, que é o final de Cutelo e Corvo, já tá mais ou menos... Cutelo e Corvo não, tô maluco. O final de Cour Roxinol já tá mais ou menos na metade da história de Foice Pardal. E aí a gente acompanha o Fion e a Rose, né? Tipo, a gente vê eles na inauguração do Cutelo e Corvo, né? Que é o restaurante do Ron. A gente vê eles, né? Lá no fatídico dia lá da Lark no forno, junto com o Lancelot. Enfim, aí o que começa mesmo, é quando eles voltam pra casa deles.
porque aí a Rose já tá bem da perna, né? Já tem um tempo que a Rose tá bem da perna. E aí eles começam a Rose começa a cogitar voltar pro circo. E aí o Fionn fica tipo assim, eu tenho minha clínica aqui e tal. E aí eles vão, tipo, dando essas dosagens, assim, de o que a gente vai fazer e tal. Porque eles já tinham, tipo, eles já estavam muito afim um do outro, né? Então, e aí começa toda essa história. E sim, aí a Rose consegue um trabalho temporário num parque de Halloween, né? Vem a calhar que ela consegue um trabalho temporário no parque de Halloween. E o Fionn, aí o Lancelot, como ele se mudou pro apartamento da Lark, o Lancelot fala, olha, você pode ficar lá no meu apartamento pelo tempo que você precisar. Tipo, sem problema nenhum, eu não tô morando lá mesmo. É até bom que assim o apartamento não fica abandonado, né, e tal. E ela, não, beleza, fechou, super topo. Ela ficou durante esse tempo, né, durante o tempo que ela conseguiu esse trabalho. E eu não lembro exatamente o que aconteceu com o Fionn nessa época, mas eu acho que o Fionn tava, tipo, lá na casa dele. Que é estados diferentes, né, que eles estão em Boston. E, se eu não me engano, acho que o Fionn mora em Nebraska, algo assim. Bom, e aí eles vão, né, e acontece o que acontece. A Rose conseguiu esse trabalho temporário nesse parque de Halloween. E nesse parque de Halloween, o que ela faz? Ela lê tarô e ela é parte da atração, tipo assim. Sabe aqueles parques temáticos onde tem palhaços insanos que eles te dão um susto quando você tá andando? Sabe? Tipo assim, esse tipo parque de terror, assim, etc. É um parque tipo esse. Pelo menos no meu. Eu entendi como sendo um parque tipo esse. E aí, nesse dia em específico, o Fionn tinha chegado em Boston. E ele disse que queria muito conversar com ela. E eles estavam meio brigados, assim, sabe? Tipo, por motivos, né, e tal. Não vou contar, senão eu vou estar contando tudo. E aí, ele chegou e ela falou, putz, eu vou trabalhar, mas assim, você pode me buscar no serviço. Ele falou, fechado, então, que horas você sai? Eles combinaram o horário, né, que ele ia buscar ela. E aí enquanto ela tava lá na barraquinha de tarô dela, é uma barraquinha toda bonitinha, temática, tipo assim, com coisas que davam susto, fumaça, etc, que ela controlava pelo pé. Quem que aparece na barraquinha dela? Vestido de palhaço. Quem? Quem? Galera. O maluco caolho que ela calvou o olho lá no começo da história. Sim, aquele maluco. O ex-xerife, babaca, que quebrou a perna dela. Gente, nessa hora eu falei, puta que pariu, fudeu, 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 fudeu pra caralho. Gente, realmente, fudeu pra caralho. Na hora que esse cara aparece de novo, eu falei, não, nem fudendo, não é possível. A minha mãe Bribri, prefeita não fez isso. Sim, ela fez isso. Gente, depois que esse cabo aparece de novo, assim, do nada, lá na puta que pariu de Boston, na barraquinha dela, gente, olha o trampo que esse cara teve pra achar ela assim, sabe? A hora que ele chega lá, falando tudo que aconteceu enquanto ela tava lá. Não, porque, tipo assim, aconteceu muita coisa no tempo que ela ficou morando com o Fionn que eu não contei, né? Afinal de contas, não, eu teria que contar tudo. Mas teve assim, tem duas coisas muito. Gente, na hora que ela aparece lá, contando tudo pra ele fica. Caralho, fudeu. O meu pensamento foi, fudeu. O pensamento dela foi, fudeu muito. Aí ele parte pra cima dela, começa a briga. Não, gente, é babado, confusão, gritaria. Só não fala o dedo no olho porque ele não tem mais olho pra enfiar o dedo. Brincadeira, parei, não teve graça nenhuma. Mas enfim, e aí, gente, babado, nossa. Aí, sabe aquele áudio da Vanessa Wolff? Quebra, quebra. É isso. Aí ela consegue, tipo, acertar ele com uma cadeirada na cabeça e tal e sair correndo pelo parque. O que ninguém. Tipo assim, o que mais me deixou inacreditável foi que eles saíram correndo pelo parque e em momento nenhum
Ninguém achou estranho uma palhaça correndo de um palhaço se desmontando da fantasia de palhaço, enfurecido e gritando, tipo, galera, tudo bom, galera, tudo bom? Enfim, né? Choices não é Joyces. E aí, depois disso, eu não posso contar mais, senão eu vou estar contando o plot twist insano que tem. Mas eu posso garantir que eles ficam juntos no final. Ninguém morre, por enquanto. Quer dizer, ninguém que eu digo, a Rose ou o Fionn morrem. Eles estão bem. Eles são felizes. E esse Foice Pardal tem um capítulo, tem um epílogo e 3 capítulos bônus. E um capítulo bônus em específico eu achei incrível, porque quem leu Cutelo e Corvo vai lembrar melhor do que eu. Não que eu não tenha lido Cutelo e Corvo, mas é que eu li Cutelo e Corvo, tipo, no ano passado. Enfim, eu li Cutelo e Corvo, tipo, 2024. Nós estamos em 2025, em agosto já. Então, tem um tempo pra caralho. Tem quase um ano que eu li Cutelo e Corvo. Eu não lembro de muita coisa. Enfim, sobre aquele maluco lá no Texas, que a Sloane faz ele infartar, né, no celeiro, tanto que ela tem o primeiro beijo do Rowan lá, tipo, gente, top um primeiro beijo da história, enfim. Tinha uma mulher lá, em cativeiro, que o Harvey Madd tinha capturado. Tinha uma mulher lá em cativeiro. E aí, o que aconteceu? A Sloane e o Rowan salvam essa mulher. E aí, um dos capítulos extra, essa mulher vê a Sloane passando. Tipo assim, estavam todos os 6 reunidos pra ir pra passar um fim de semana numa cabana, não sei, não lembro onde direito. Mas eles estavam todos os 6 reunidos indo pra uma cabaninha, tipo, num bagulho super família e tal. E aí, essa mulher que eles tinham resgatado vê a Sloane. E ela meio que olha muito assim pra Sloane, tipo, caralho, é ela. E a Sloane percebe a mulher olhando pra ela. E ela meio que sente uma certa familiaridade no olhar da mulher, mas ela não sabe dizer quem é. Sabe, tipo assim, eu já te vi, mas eu não te conheço. E ela, tipo, elas meio que se reconhecem nessa hora. E eu achei isso tão bonitinho. Eu demorei um pouco, na hora que eu tava lendo, eu demorei um pouco pra associar uma com a outra, né? Porque faz muito tempo que eu li com o Telecorvo. E foi tão bonitinho, eu achei tão gracinha. E aí termina de um jeito bem, né, softzinho e tal. Enfim, eu deixei muita coisa de lado propositalmente, porque se eu contasse, eu estaria contando tudo. Afinal de contas, a graça aqui é ser só uma resenha, não é contar a história inteira. Dito isso, 5 estrelas e favoritado, com certeza, né? Afinal de contas, eu também comprei esse livro na pré-venda. O único livro que eu não comprei na pré-venda foi com o Telecorvo, mas é porque eu não sabia de Cutelo e Corvo ainda na época. Então, né? Quem escutou o episódio de Cutelo e Corvo no ano passado vai saber como que eu descobri Cutelo e Corvo. Demissão, flashback de demissão. Enfim. É isso. 5 estrelas favoritado. Leiam Foice Pardal. Leiam a trilogia inteira de Morrendo de Amor. Vale muito a pena. Sim, você deve levar em considerações a lista de gatilhos, porque tudo que tem na lista de gatilho a mãe Bribri coloca na história. Tudo. Tudo mesmo. Tem bagulho lá que você pensa, não, mano, insano, inacreditável ela ter botado um bagulho desse. Aí você vai ler a história e fala, caralho, ela realmente avisou. Tipo assim, os bagulhos, sabe? Enfim, leiam a trilogia Morrendo de Amor, é incrível. Eu sinto que eu mereço fazer um... Eu sinto que eu mereço, não. Eu sinto que eu... Em algum momento do futuro eu vou fazer um episódio melhor de Kuro e Rochinol. Porque eu não gostei de como ele ficou, mas eu desaprendi a gravar. Enfim. Tamo junto. Eu amo essa mulher. Ela vai lançar coisa nova em setembro, hein, galera? Eu esqueci o nome, mas é de Serial Killers também. Ela vai lançar coisa nova em setembro. Eu já tô ansioso. Mês que vem já. Tô muito ansioso. E é isso. 5 estrelas favoritado. Leiam Trilogia Morrendo de Amor. Vale muito a pena.
E se você gostou desse episódio, não se esquece de avaliar o podcast aqui no Spotify ou deixar um like se você estiver escutando pelo YouTube. Se você quiser comentar alguma coisa, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem uma caixa de comentários onde você pode deixar o seu recadinho ou qualquer coisa, ou mandar um sabor de pizza diferente e maneiro para eu poder experimentar algum dia. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau!